Agora vamos para a voz. Como vocês podem ver, eu também já pus plugins enquanto eu gravava. Só esse gate eu deixei para colocar antes de enviar ele aqui para o bus da voz na hora de mixar. Então vamos ouvir nossa voz flat primeiro. Luzes à noite enfeitam a cidade, mas será que ela ainda está acordada? Os carros passam e as horas não, e as horas não. Vocês podem ver, tem bastante vazamento de violão e eu não vou conseguir tirar esse vazamento totalmente, a gente vai ter que conviver com isso. Eu vou conseguir dar uma melhorada, mas não vai sumir. Então a primeira coisa que eu fiz foi deixar a nossa voz com cara de analógica, colocando esse canal aqui do VCC, dessa vez simulando uma mesa Neve, e logo em seguida colocando um Analog Channel 101, que também simula canais de mesa analógica, só que ele é um pouco mais agressivo. Ele já comprime um pouco e adiciona um drive um pouco mais aparente. Vamos ouvir agora a voz flat e eu vou colocar esses dois plugins no meio do caminho. Enfeitam a cidade, mas será que ela ainda está acordada? Apesar do aumento do volume, é sutil, mas faz uma boa diferença. Em seguida eu coloquei aqui o mesmo compressor multibanda. E dessa vez eu usei ele para atenuar os graves. Essa voz vai ser um pouco mais magra, sem graves, porque se eu mantiver os graves da voz, eu trago os graves do violão. Aí sim eu vou ter uma mixagem bem bolada na região grave. E a compressão para os médios altos e para os agudos tem o objetivo de trazer o ataque dessas frequências. Então, novamente, a gente vai ouvir e eu vou colocar ele enquanto a gente escuta. Luzes à noite enfeitam a cidade, mas será que ela ainda está acordada? Os carros passam e as horas não, e as horas não. Queria ser um pássaro ou estar naquele avião. O próximo plugin que eu coloquei, ele é um compressor e um gate. Esse gate aqui já me ajudou um pouquinho e eu usei ele para comprimir a voz como um todo. Então, vamos ouvir e eu coloco ele enquanto a gente escuta. Luzes à noite enfeitam a cidade, mas será que ela ainda está acordada? Os carros passam e as horas não, e as horas não. Queria ser um pássaro ou estar naquele avião. Com esse monte de compressão, a gente acaba desbalanceando nossas frequências. E agora eu coloco esse equalizador para tirar as frequências que não estão me agradando nesse canal. Então eu tirei aqui duas frequências específicas e cortei os graves e um pouco dos agudos que estavam atrapalhando. Vamos ver como é que fica com esse equalizador. Luzes à noite enfeitam a cidade, mas será que ela ainda está acordada? Os carros passam e as horas não, e as horas não. Além de melhorar o timbre de quebra, eu ainda diminuo o vazamento do violão. Também por causa da compressão, eu ganho muitos T's e S's. Então eu coloquei esse de Esser, que é para diminuir a sibilância. Então vamos ouvir.
Luzes à noite enfeitam a cidade. Mas será que ela ainda está acordada? Os carros passam e as horas não, e as horas não. Queria ser um pássaro ou estar naquele avião. Correr a noite inteira, ver todas as estrelas até o dia nascer. Agora que a sibilância está um pouco controlada, eu coloco esse Pultec para trazer os agudos de volta e também para dar uma colorida no som. Vamos ver. Luzes à noite enfeitam a cidade. Mas será que ela ainda está acordada? Os carros passam e as horas não, e as horas não. Queria ser um pássaro ou estar naquele avião. Antes de começar o processamento da mixagem, primeiramente eu coloquei aqui mais um gate e também fiz muita automação de volume e também automação do threshold do gate, para tentar diminuir o volume do violão enquanto Moab não está cantando. Eu não tirei totalmente o violão através de edição, porque ficava muito na cara que o violão sumia nos momentos em que o Moab não estava cantando. Então eu apenas usei a técnica de expandir a relação de volume entre o violão e a voz. Então vamos ver como isso funciona. Luzes à noite enfeitam a cidade. Mas será que ela ainda está acordada? Os carros passam e as horas não, e as horas não. Queria ser um pássaro ou estar naquele avião. A princípio parece um pouco artificial, mas no contexto funciona muito bem. O primeiro plugin que eu coloquei na hora de mixar foi um simples equalizador, só para tirar os graves que vieram junto com aquele monte de compressão que eu já tinha colocado antes. Então eu cortei aqui para baixo de 100 Hz, coloquei também um outro de Esser, porque ficou um pouco sibilante ainda a voz, e como eu quero trazer ela bem presente, essas frequências têm que estar bem comprimidas e lineares para eu trazer o máximo de presença possível. Então vamos ver com esses dois plugins. Luzes à noite enfeitam a cidade. Mas será que ela ainda está acordada? Os carros passam e as horas não, e as horas não. Queria ser um pássaro ou estar naquele avião. Correr a noite inteira, ver todas as estrelas até o dia nascer. Agora eu coloquei um equalizador só para trazer um pouco mais de presença aqui, por volta de 2K e meio e 6K. Vamos ouvir. Luzes à noite enfeitam a cidade. Mas será que ela ainda está acordada? Os carros passam e as horas não,
e as horas não. O próximo plugin é um limiter para tirar os picos excessivos da voz e deixar ela bem presente. Então eu tiro esses picos e subo o volume dela, deixando ela bem linear e bem presente. Então vamos ouvir. Luzes da noite enfeitam a cidade, mas será que ela ainda está acordada? Os carros passam e as horas não, e as horas não. Queria ser um pássaro ou estar naquele avião. Esse último equalizador aqui é só para tirar as frequências que embolaram junto com o violão. Então a voz ficou um pouco mais magra, porque era essa parte mais médio grave e grave que estavam dando problema, mas no contexto ela fica boa. Então vamos ver a diferença. Luzes da noite enfeitam a cidade, mas será que ela ainda está acordada? Os carros passam e as horas não, e as horas não. Queria ser um pássaro ou estar naquele avião.